Vamos lá, vamos para agora nossas últimas questões, última aula de resolução de exercícios. Vamos lá, questão número 5. Considere a pilha de cobre e alumínio representada a seguir, dados potenciais de redução, tá certo? Então você tem aqui cobre 2+, recebendo elétrons, gerando cobre, tá aqui o potencial positivo. E o alumínio tá aqui o potencial dele negativo, recebeu 3 elétrons. E ele quer que preencha essa tabela aqui, com essas características aqui. Vamos lá, vamos primeiro analisar quem vai se oxidar e quem vai se reduzir. Se aqui tem uma redução, o potencial de redução do cobre é positivo. Significa que ele vai conseguir tranquilamente fazer esse processo. Então, isso aqui tá certo. Agora, isso daqui tá com potencial de redução negativo, alumínio. Logo, ele vai tender a ocorrer o processo inverso, tá certo? Então, na verdade, o que vai acontecer com o alumínio vai ser o quê? Alumínio, gerando alumínio 3+, e 3 elétrons. E o potencial de redução vai ser, na verdade, mais 1,66 volts. Então, vamos lá. Eletrodo de cobre e o eletrodo de alumínio quanto à polaridade. O que é polaridade? É saber os polos, se é positivo ou polo negativo. Bom, a gente sabe que quem sofre redução está no cátodo. Então, e o cátodo na pilha é o polo positivo. Então, nesse caso, o cobre que sofre redução, ele é o polo positivo, enquanto o alumínio vai ser o polo negativo, porque ele está no anodo. Então, vamos lá. Cátodo e anodo, como eu já disse, cobre vai estar no cátodo, porque sofre redução, e o alumínio no anodo, porque sofre oxidação. Semi-reação. Bom, semi-reação de redução, basta a gente copiar de cima, ou seja, cobre 2+, mais 2 elétrons, gerando cobre 0. Enquanto alumínio vai ser o quê? Alumínio, gerando alumínio 3+, mais 3 elétrons. Agora, o cálculo do ΔE, ou seja, da DDP. Ou seja, como a gente tem aqui, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode usar esses dois valores aqui, fazendo o maior menos o menor, ou seja, aqui, mais 0,34 menos, o menos 1,66. Ou como a gente já montou aqui a equação de oxidação, basta o que a gente fazer, somar esses dois valores. Então, vai ser o eletrodo padrão de redução mais o eletrodo padrão de oxidação. Ou seja, mais 0,34 mais 1,66. Isso aqui, se a gente fizer, isso aqui vai dar, na verdade, 6 com 4 dá 10, sobe 1. 6 com 7, com 3, 0, sobe 1. Isso aqui vai dar exatamente 2,00 volts. Essa é a nossa ΔE. Agora, a reação global. Basta a gente somar essas duas equações. Só que se a gente reparar, o que a gente tem? A gente tem 2 elétrons aqui e 3 elétrons aqui. O que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos multiplicar a primeira equação aqui por 3 e essa equação aqui por 2. Ou seja, se eu multiplicar isso aqui por 2, 2 vezes 3, 6, 2 e 2. Vou transpor essa equação multiplicada para cá. O que a gente vai ter? A gente vai ter 3 cobre 2+, mais 3 vezes 2, 6 elétrons, gerando 3 cobres. Agora sim, corta 6 elétrons com 6 elétrons. E o que a gente vai ter então? Vamos só transcrever. 3 cobre 2+, mais 2 alumínio, gerando 3 cobre 0, mais 2 alumínio 3+. Tá aí completado o quadro da questão número 5. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Questão número 6 agora. Nos processos de transporte subterrâneo, as tubulações de ferro têm barras de magnésio ligadas, conforme o desenho, ou seja, tubo de ferro e aqui uma barra de magnésio. E aqui ele dá as reações de redução de ambos os cátions, ou seja, tanto do magnésio quanto do ferro 2. Com base em seus conhecimentos sobre eletroquímica, explique por que são utilizadas as barras de magnésio. Bom, a gente vai explicar justamente pelo processo metal. Vamos ver. A gente observa que o que? O magnésio, ele tem um potencial aqui de redução negativo. Então, o que vai acontecer? Ele vai tender a fazer o processo contrário, ou seja, ele vai tender a se oxidar, na qual ele vai ser um ótimo agente nesse processo, ou seja, vai se oxidar bem e ser um ótimo agente redutor. Então, ele vai facilitar o processo de redução do ferro, ou seja, ele tem alto potencial de oxidação, certo? Ou seja, potencial de oxidação aqui é menos, então vai virar mais 2,37 volts quando a gente passar para o potencial de oxidação. Tá certo? Só esse valor é muito alto. Então, alto potencial de oxidação, logo vai ser um ótimo agente redutor. Certo? Ele é um ótimo agente redutor. Essa seria uma justificativa para você explicar por que é utilizado o magnésio nesse caso.
Agora ele pede, escreva a reação global e calcule a diferença de potencial da pilha formada. Bom, para a gente calcular a equação global, a gente vai ter que transcrever essas equações aqui. Só que agora o magnésio, a gente sabe que ele vai fazer o quê? Vai fazer o processo contrário, ou seja, vai se oxidar. Então, a gente vai ter magnésio, depois vai gerar magnésio 2+, e 2 elétrons. Potencial de oxidação vai ser o quê? Mais 2,37 volts. Enquanto o ferro vai continuar se reduzindo, gerando ferro sólido, potencial de redução de menos 0,44 volts. Bom, se a gente reparar aqui, o que a gente vai fazer? Basta, como tem 2 elétrons de lado e 2 elétrons do outro, basta a gente somar. Ou seja, vai cortar, a gente vai ter Mg, magnésio, mais ferro 2+, gerando magnésio 2+, e ferro. Bom, potencial, como a gente tem potencial de oxidação e potencial de redução, basta a gente somar, ou seja, vai ser o eletrodo padrão de oxidação mais o eletrodo padrão de redução. Vai ser mais 2,37. Nesse caso, menos 0,44. Se a gente fazer essa conta, a gente vai achar um valor aí de mais 1,93 volts. Tá certo? Esse vai ser a diferença de potencial da pilha formada. Agora a questão número 7. Vamos lá. A diferença de potencial de uma pilha formada por cobre e nitrato de cobre e ferro e sulfato de ferro é 0,78 volts. Então, o que significa isso? Ele já dá o delta E zero. Ou seja, ele é mais 0,78 volts. E ele te dá o eletrodo padrão de redução do cobre. Ou seja, dada essa minha reação potencial padrão de redução, ou seja, ele dá que o potencial padrão de redução é mais 0,34 volts. Diante disso, ele quer saber, sabendo que o eletrodo padrão de ferro se corrói, qual é o potencial padrão de redução dessa equação aqui. Ou seja, o ferro, na verdade, ele vai se oxidar, porque se ele fala que se corrói, significa que ele vai se oxidar, tá certo? Só que ele quer o eletrodo padrão de redução, porque essa equação aqui, ó, se reparar, ele tá ganhando elétrons, então ele quer o potencial de redução. Como que a gente vai resolver isso? A gente sabe que o quê? A dp pode ser calculado o quê? O eletrodo padrão de redução maior menos o eletrodo padrão de redução menor, certo? Então, o que a gente vai ter? A gente sabe que ΔE é zero, o quê? Mais 0,78. O eletrodo maior, nesse caso, quem vai ser o maior ou menor? Bom, se o ferro se corrói, se ele se oxida, significa que esse eletrodo padrão aqui é o menor. O eletrodo padrão do ferro vai ser o menor. Então, o eletrodo maior vai ser o quê? Vai ser o do cobre, mais 0,34 menos o eletrodo padrão menor. Se a gente só passar isso um pouquinho para o outro lado, a gente vai ficar o quê? Menos o eletrodo padrão menor, que nesse caso é do ferro, né? O do ferro vai ser mais 0,78 menos 0,34. Então, menos o eletrodo padrão do ferro vai ser, se a gente fazer a subtração, 8 menos 4 vai dar 4, 7 menos 3, 4. Então, 0,44. Só que tá negativo, então a gente multiplica por menos 1. A gente vai obter o valor do eletrodo padrão do ferro, vai ser menos 0,44 volts. Esse é o potencial padrão de redução pedido nessa questão. Se ficou alguma dúvida, só deixa aí nos comentários que eu respondo. Assim a gente termina toda a parte de eletroquímica e a gente se vê na próxima.